Olá pessoal, Márcio Silva e hoje vou falar sobre quem é o dono das lojas americanas. Quem é o dono das lojas americanas é o senhor Jorge Paulo Lemann. Eu gravei um vídeo na semana passada, vou deixar aqui na descrição, você pode ver vários detalhes que eu coloquei nesse vídeo de como que o Jorge Paulo Lemann, que é o dono das lojas americanas, pretende, inclusive, se for o caso, um dos planos é vender a empresa para o governo brasileiro atual. Existe essa possibilidade, né? O mercado fala sobre isso e eu um vídeo sobre todos esses detalhes. E as pessoas perguntaram, tá, quem é esse Paulo Lemann? Pessoas às vezes não conhecem. Então deixa eu falar para você, quem é o Jorge Paulo Lemann, o dono das lojas americanas? Você tem uma ideia? Esse cara é muito admirado por muitos empresários e empreendedores do Brasil e do mundo afora. Ele não mora no Brasil, né? O dono das lojas americanas mora na Suíça, porque a família dele é de origem daquela região, né? Na Europa e especialmente na Suíça. A família do Jorge Paulo Lemann, que é o dono das lojas americanas, ele começou mais de 600 anos atrás a mexer com negócios. É claro que quando a gente fala que é o dono das lojas americanas é uma grande empresa, né? Então, como que funciona isso? Ela funciona com ações. Então o Jorge Paulo Lemann é o maior acionista. Então o que é acionista? Os donos têm ali 2, 3, 4 caras ali, às vezes, né, que dominam as maiores ações, e eles colocam grande parte das ações para o mercado e vender, né, na bolsa e tal. E através das ações, é um termo financeiro para os caras ganharem grana com isso. E tem também capital da empresa, enfim, uma outra história. Agora, o Jorge Paulo Lemann, ele é um cara que ele passa como um filantropo, né? Ele tem um instituto, inclusive, que ele fala que ajuda muito a sociedade. E nós vamos entender um pouco como que ele faz isso. Então imagina só, um cara que vem de uma família, né, o dono das lojas americanas, já há 600 anos, mexendo com os negócios. Se tem uma ideia, se fizer as contas, nós vamos chegar ali no período ali feudal. E olha só que interessante. Olha só. A família dele era envolvida já com monarquia. Então eles sabem esse jeito de ser, a famosa frase, né? Ser amigo do rei. Então se você é amigo do rei, você tem algumas benesses. Quando as monarquias dominavam o mundo, se você era amigo do rei, você tinha grande chance de dar certo. Se você não era amigo do rei, você estaria ferrado. E hoje, quando você tem uma amizade íntima com o governo e algumas autoridades, tende a sua vida a ser mais fácil. E o Jorge Paulo Lemann, dono das lojas americanas, aprendeu isso desde cedo. No vídeo que eu gravei na semana passada, eu coloquei inclusive ali como que ele, já na ditadura militar ou no governo militar, regime militar, na década de 70, ele conseguiu transformar uma empresa dele em um banco ali para poder fazer uma participação financeira e vender, inclusive, fazer parte de uma pirâmide financeira. Isso foi um grande escândalo na época. Esse é o histórico que ele tem e não pegou nada na ele na época. Por quê? Porque tinham várias autoridades envolvidas e ele também era amigo já do rei. Ele continuou com essa prática, o Jorge Paulo Lemann, dono das lojas americanas, em várias décadas depois disso. Até hoje ele faz isso. Pra você ter uma ideia, ele é muito amigo do Lula, né? Muitos anos atrás. Ele colou no governo Dilma, colou no governo Lula, foi beneficiado muito com o BNDES. Bilhões foram injetados nas lojas americanas, né? E é um cara que ele fala assim, eu não me envolvo com a empresa, então eu não sabia dessas fraudes. Olha só, um cara que tem hoje em torno de 80 bilhões de reais, contando já se ele perder esses 20 das lojas americanas, o que é 43 bi, não vai deixar para lá uma empresa que vale, né, 15 bilhões de patrimônio que ela tem, né? Então, dá a convir comigo, se fosse um posto de gasolina, né, alguma coisa assim, lá. O cara não sabia que tá tendo falcatrua lá. Uma loja americana, que é uma das grandes empresas do cara, ele é dono, por exemplo, do Burger King, ele é dono da Ambev, que é Brahma, Antártica, toda essa conglomerado, de várias cervejas, inclusive, estou dando as duas, mas de todas as cervejas que você vão no mercado hoje, você vai ver lá, a Ambev tem o selo, foi comprando, inclusive com dinheiro do BNDES, né?
porque teve essa ajuda do governo. Em contrapartida, claro, ele ajudou muito o governo também. Então, olha só. O pai do Jorge Paulo Lemann, para dar uma ideia, ele era dono da Leco. Leco, quem não conhece, é uma empresa de leite, é Lehman Company, né? Por isso que é Leco. Então, um cara que já tá no meio de grana há muito tempo. E claro, pegou a grana do pai e fez muito mais dinheiro. Sabe fazer esses bom networking. Algumas pessoas podem falar que essa forma dele administrar as coisas é errado ou não. Não é ilícito, né? Então, se o cara consegue ter um bom approach ali, tudo bem. O problema é quando o cara começa a fazer parte de corrupção, né? Então existe essa máxima aí de como que eles lidam com os negócios. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, no ano passado, os acionistas, os diretores das lojas americanas e o dono das lojas americanas, Paulo Lemann, sócios, venderam as ações no ano passado. Mais de 210 milhões de reais em ações. E foi uma operação que as pessoas, não é comum fazer isso. Um dia antes, inclusive, do anúncio do presidente, né, das lojas americanas, falar da fraude, que ele ia agora sair da presidência, ajudar os donos, teve também exatamente isso. Grande movimentação no mercado, né, de ações, inclusive dos acionistas da empresa. Não é muita coincidência, não? A empresa, né, PricewaterhouseCoopers, PwC, que é a empresa que faz a auditoria, ela tem um histórico de fazer, por exemplo, em empresas como Odebrecht, também ligado a um governo, e outras, né, empresas que tiveram problema em balanço, a mesma coisa, né, que eles chamam de inconsistência contábeis, e alguns chamam de fraude. Então, o dono das lojas americanas, Jorge Paulo Lemann, ele tem já esse histórico, né, de jogar esse jogo. E agora, né, ele está, inclusive, com o juiz que decretou rapidamente para ninguém mexe na Americanas, ninguém mexe no patrimônio dela, e vão resolver isso. Primeiro momento, os acionistas vão querer resolver, não conseguindo, o BNDES entra na jogada, e o governo pode ser dono, inclusive, das lojas americanas. É isso que eu coloquei no vídeo anterior, tá na descrição, depois você entra. Se você é novo no canal, curte, comenta já, dá uma força pra gente, beleza? Deixe também seu comentário, quero saber a sua opinião sobre isso. Então, olha só, uma empresa que tem muita coisa rolando aí. Muita coisa rolando. Então, histórico de uma empresa que há anos tem feito essa prática. Então, não é algo de agora, né? Esses 43 bilhões, onde estão os 43 bilhões? Né? Foi para algum lugar aí. Jorge Paulo Lemann, ele tem um instituto onde ele forma, inclusive, grandes líderes para a política. E tem, inclusive, o instituto dele um foco muito forte em formar presidente da República. Ele tem essa meta. Ele tem uma bancada já no governo, nos deputados, né? Dizem que senadores. Ele tem em Harvard ali uma associação que ele banca, né, para brasileiros irem lá, como Anitta, vários deputados como Tabata Amaral, várias pessoas que ele quer formar para influenciar. E é o cara que também nada contra, né? Todo mundo é responsável por beber, mas ele vende uma droga lícita, que é a bebida. Então, quando o Jorge Paulo Lemann bate as ações na bolsa, probabilidade de várias pessoas bateram o carro de cachaça. E você não vê o Instituto Paulo Lemann fazendo, por exemplo, um trabalho forte para conscientização, inclusive das pessoas que bebem. Você não vê ele fazendo um trabalho forte, melhoria nas estradas, né? Um trabalho forte de conscientização para as pessoas não beberem e não dirigirem. Você não vê o Jorge Paulo Lemann falando sobre isso. Os fast food da vida deixam as pessoas cada vez mais gordas, cada vez mais. Então, assim, ele é um cara que ele pensa muito mais no ganho dele do que no ganho da humanidade, apesar do instituto dele falar sobre isso. Estou colocando essa ponta, é uma incongruência muito grande. Tirando isso, o histórico dele de um cara que faz falcatrua. Então, dono das lojas americanas, se você pesquisar aí, você vai ver muito mais coisa. No vídeo eu coloquei
vários detalhes sobre esse cara, que eu não admiro a forma dele liderar, nem a pau. Eu sou totalmente contra as coisas da maneira como ele faz, né? Inclusive não assumir a responsabilidade quando os erros acontecem. Essa é uma parte dele, e agora na Lojas Americanas ficou também mostrado isso. Então, esse é o Sr. Jorge Paulo Lema. Infelizmente nós temos no Brasil o cara mais rico do Brasil, número 1 do mundo, como um cara que ele é conhecido como fazer falcatruas, como envolver com pessoas corruptas, como fazer fraude na sua empresa, como colocar ali pessoas, né, em cargos de autoridade para beneficiar ele próprio. É muito ruim quando a gente tem esses modelos no Brasil, mas também dá para a gente entender muito por que isso acontece. Então, quando um cara como Jorge Paulo Lemann, dono das Lojas Americanas, está no topo ali, fazendo várias falcatruas, não sendo pego e ainda incentivando essas coisas erradas, e é o cara número 1 na liderança corporativa no Brasil, isso explica muita coisa do nosso país. Entra no vídeo, comenta, deixa a sua participação aí. Estou querendo saber também sobre você. E mais vídeos virão talvez das Lojas Americanas. E mais vídeos também sobre liderança, coach executivo. Se você não conhece o canal, entra, curte, comenta. Vários vídeos para você se instruir e entender um pouco mais do mundo dos negócios. Beleza? Um grande abraço. Viveira Belo, Márcio Silva.